começando mais um programa Propósito e eu sou a Angel Reis e nós temos um encontro todas as manhãs de domingo aqui às 9 horas pela TV Cidade Record. Hoje é um momento da gente separar um tempinho para lembrar, sabe, daquilo que nos traz esperança, da palavra, da mensagem de Deus. Esse é o propósito aqui do nosso programa. Sim, trazer a verdade da Bíblia, trazer aquilo que está escrito na Bíblia, que é, na verdade, um manual do fabricante. Deus nos fabricou, né? E Ele deixou um manual aqui escrito na nossa Bíblia. Como nós devemos lidar, como nós devemos, sim, reagir a cada situação dos nossos dias. Hoje, eu quero conversar com você sobre o momento certo que você precisa crescer, amadurecer e se livrar da culpa. Você carrega consigo culpa, arrependimento, coisas que você sente remorso por ter feito ou deixado de fazer no percorrer dos seus dias, no percorrer da sua vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero lembrar você, antes da gente ir para a palavra de hoje, sobre as nossas redes sociais. Nós temos o nosso Ministério a Propósito nas redes sociais, no Facebook, no Snapchat, no Instagram, no YouTube. E eu quero que você acompanhe a gente por lá, porque lá você vai poder ter acesso aos nossos making-offs, às nossas gravações. Temos também os making-offs da rádio, porque o programa a Propósito, ele também está na rádio, além de estar na TV. Só que dessa vez a rádio está em Cuiabá, é na Shekinah FM, que é a 107.1. Mas você também pode acompanhar pela internet, pelo site da rádio. Então é importante que você nos acompanhe pela internet, para que você possa saber tudo o que está acontecendo aqui com o Ministério. E, com certeza, crescer mais ainda em Deus. Amém? Então, vamos para a nossa palavra? A palavra de hoje é sobre culpa. Você tem sentimentos de culpa por coisas que você fez na sua vida? Talvez uma escolha errada, talvez uma decisão que você tomou, que você viu que chegou a um lugar que você não queria, algo que você fez que se arrependeu. Eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero te falar que Deus, Ele quer te livrar da culpa. Ele quer te livrar da acusação. Ele quer te livrar do remorso. Sabe por quê? Porque erros, todos nós sempre cometemos erros, mas estar errado é diferente de cometer um erro. Você tem que entender que você não pode permanecer no erro, mas você, quando erra, se arrepende e pede perdão para Deus, você tem que esquecer aquilo que você fez, deixar no mar do esquecimento. Na Bíblia diz que Deus, Ele esquece dos nossos pecados. Quando a gente se arrepende, muda de atitude, muda o direcionamento do nosso viver, é como se Ele nem lembrasse mais. Então, não é motivo de você ficar se martirizando, sabe? Se condenando, se culpando, se sentindo menor, se sentindo inferior por causa de uma decisão errada, por causa de uma atitude errada. É tempo de você entender que Deus te ama do jeito que você é, mas que você não vai permanecer do jeito que você está. Você vai sim crescer em querer cada dia mais agradar ao Senhor de uma forma especial. Sabe, quando a culpa continuar trazendo ao teu coração esse sentimento de amargura, de tristeza, sabe? Lembre-se do amor de Deus. Sabe, começa a dizer para você mesmo: eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. O inimigo não vai me condenar. Cristo, Ele me amou de tal maneira que Ele morreu numa cruz para perdoar os meus pecados. Você tem noção disso? Pois é, se você tivesse, você não teria essa culpa com você. Você entenderia a intensidade do amor de Deus. Você entenderia aquilo que Deus é para você e começaria, assim, ser uma pessoa mais confiante, ser uma pessoa mais ousada em Deus, na certeza de que você também é herdeiro. Se você é filho, se você é filha, você tem direito às bênçãos de Deus. É claro que as bênçãos que você quer, talvez não seja conforme as bênçãos que Deus tem para você. Isso não te traz
o direito de você exigir que Deus faça aquilo que você quer. Não, porque Deus é soberano, mas te dá a autoridade de entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é o Senhor. Você pode ser uma pessoa completa em Deus, você pode ser uma pessoa realizada em Deus, esquecendo-se da culpa e da acusação. Porque a acusação, não só da nossa mente, como das pessoas ao nosso redor, é uma das coisas que sim, nos tira do centro da vontade de Deus. Porque a acusação nos impede de prosseguir, nos impede de estar mais perto de Deus. Você tem vivido esse momento em que pessoas têm te acusado a respeito daquilo que você tem feito ou deixado de fazer? Eu quero te dizer que você não pode dar ouvidos para essas acusações, porque elas irão te parar, elas irão te tirar do foco, irão te tirar da presença de Deus. E eu tenho uma história que vai te ajudar a entender que você não pode dar ouvido para as acusações, que você tem que entender que só Deus pode dizer quem você é. Só Deus pode te dizer o que você deve ou não fazer, a maneira que você deve ou não fazer. Então, é tempo de você parar de dar atenção para a opinião dos outros e começar a dar atenção para a opinião de Deus. Porque a opinião de Deus é que te leva ao direcionamento e ao lugar certo. Tem a história de um alpinista que ele ficou muito famoso. Por quê? Um dia eles fizeram uma competição, reuniram os alpinistas que tinham conseguido mais vitórias e colocaram eles diante de uma montanha que ninguém havia conseguido escalar. E que havia muitas armadilhas no percurso. E então estava ali todos curiosos para saber se algum daqueles alpinistas ia conseguir vencer. E uma multidão se reuniu ao redor. E então começou aquela competição, e os alpinistas ali tentando escalar aquela montanha e eles encontrando muitas dificuldades. E a multidão a todo tempo falava, ninguém vai conseguir, não, é muito difícil, não, é impossível. Um deles é capaz de até morrer de tão difícil que é essa escalada. Só que de repente um alpinista se destacou e ele estava quase junto ao topo e toda a multidão, é agora que ele vai morrer. É agora que ele vai cair, é agora, é agora. E a multidão até ansiosa por ver a perca daquele alpinista, porque sabia que era quase impossível aquela vitória. Só que de repente, ele continuou e ele venceu. E aí todos ali, surpreendidos, os outros alpinistas até surpresos, falaram assim, qual foi o segredo da sua vitória? Eu preciso saber qual foi o segredo. E ele disse assim para aqueles alpinistas e para aquela multidão. Ele chamou um intérprete e fez o intérprete falar que ele era surdo. E ele disse, eu não conseguia ouvir a multidão dizendo que eu não ia conseguir. Foi por isso que eu consegui. E aquilo impactou todo mundo e falou muito com os outros alpinistas a respeito de acusação. Porque ele não deu ouvidos para o que os outros estavam dizendo. Ele decidiu que ele ia ser vitorioso e ele não deu importância para aquilo que as pessoas estavam vendo de negativo e começou a olhar para aquilo que realmente ele podia fazer. E ele conseguiu vencer. E eu quero dizer para você, parar de dar atenção para as acusações, para a culpa, para aquilo que as pessoas ao seu redor estão dizendo e começar a dar atenção para aquilo que Deus está dizendo que você é capaz, aquilo que Deus diz que você está fazendo e que Ele vai te levar ao lugar que Ele te prometeu, que Ele vai cumprir as promessas para a sua vida. Então, hoje é o tempo de você ser corajoso e determinado e conquistar tudo aquilo que Deus diz que você pode conquistar. Essa canção, vocês entenderam a mensagem dela? É uma mensagem de confiança, uma mensagem de entender que você é capaz de ser vitorioso, que você é sim capaz de ser vitoriosa. Então, como nós falamos hoje no programa, você que ligou agora a sua TV e pegou a mensagem pela metade, hoje nós falamos sobre se livrar da culpa, da acusação, dos remorsos, dos erros que a gente comete no decorrer das nossas vidas e a gente fica às vezes se remoendo, trazendo remorso, trazendo
é em angústia, Deus quer te livrar disso. Deus quer te fazer uma pessoa livre de tudo isso, porque essas coisas te impedem de prosseguir e Ele quer te levar além. Então, eu quero deixar uma oração para abençoar a sua vida e dizer que você é sim tudo aquilo que Deus sonhou. Mas antes de eu orar por você, quero ler uma mensagem que vai te confirmar a certeza de que você é capaz de viver tudo que Deus sonhou para você. Que você é capaz de viver a vida perfeita que Ele tem para você. Não livre de tribulações e dificuldades, mas livre da acusação das suas necessidades ou da acusação dos seus inimigos, da acusação até mesmo da sua mente. Então, preste atenção nessa mensagem. Quando você se ama de verdade, você compreende que qualquer circunstância, ela está no lugar certo, está na hora certa e no momento exato. E então você pode ficar tranquilo, na certeza de que você tem autoestima. Quando você se ama de verdade, você pode perceber que a sua angústia, o seu sofrimento emocional, não passa de um sinal de que você está indo contra as suas próprias verdades. E aí você entende que você é autêntico. Quando você se ama de verdade, você para de desejar que a sua vida seja diferente e começa a ver que tudo o que acontece contribui para o seu crescimento. Isso se chama amadurecimento. Quando você se ama de verdade, você começa a perceber que é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar o seu desejo. E assim, você entende que você não precisa sim forçar, mas você começa a entender que isso se chama respeito. Quando você se ama de verdade, você começa a se livrar de tudo o que não é saudável, das pessoas, de crenças, de qualquer coisa que te leva para baixo e entende que tudo isso se chama amor próprio e confiança em Deus. Quando você se ama de verdade, você deixa de ter medo do tempo e se livra, sim, de desistir dos seus planos e projetos, mas somente para entender que os planos de Deus são os perfeitos. E aí você entende que tudo isso se chama fé. Quando você se ama de verdade, você desiste de querer ter razão e entende que isso se chama humildade. Quando você se ama de verdade, você desiste de ficar tentando viver o passado e não se preocupa com o futuro. E você se mantém firme no presente, aonde você sabe que você precisa viver um dia de cada vez. Eu quero deixar essa mensagem para você entender que você precisa viver um dia de cada vez. Não se preocupar com o ontem, com as acusações do passado e nem ter medo do amanhã, mas entender que o Senhor, Ele tem cuidado de você e da sua casa. Eu posso orar por você? Eu quero orar pela sua vida, abençoar o seu domingo e dizer que Deus, Ele é capaz de te fazer realizado durante essa semana. Aonde quer que você esteja, feche os teus olhos e concorde em oração. Senhor Jesus, eu não sei por que essa pessoa ligou essa TV neste dia, mas o Senhor é que colocou ela diante dessa tela para falar ao coração. Deus, livra cada um da culpa, da acusação, da condenação e faz cada um entender que o teu sangue, Jesus, derramado naquela cruz, foi capaz de livrar todo o pecado, de toda acusação, de toda condenação. Agora, Senhor Deus, liberta cada um do passado, da acusação, Senhor Deus, e faça dessas pessoas, pessoas livres, desimpedidas para viver o plano perfeito que o Senhor tem para cada uma. Assim eu oro, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e lembre-se que eu tenho um convite para você. Eu quero que você faça uma aliança com Deus. Aonde quer que você esteja, decida seguir Jesus, decida viver com Deus, decida seguir os valores da Bíblia e, acima de tudo, reconheça que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, que você vai abandonar sim as demais coisas, vai abandonar sim as suas crenças, sabe, os seus valores e vai começar a ter os valores da Bíblia. Então, ore aí comigo, repita: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o meu Deus
e eu quero sim ter o meu nome escrito no livro da vida. Por isso, me faz ter um filho e uma filha tua. Eu quero ter o Espírito Santo me ensinando a viver e me livrando a cada dia da culpa e da acusação. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero semana que vem no nosso programa A Propósito, às 9 horas da manhã, aqui na TV Cidade Record. Tchau!